várias modalidades de edital, né? E você tem no fomento direto, por exemplo, você tem os editais públicos e o edital a gente sabe, né, como advogado, que tem que ter regras objetivas, tem que ter critérios objetivos para que a gente possa avaliar. Tem uma comissão que avalia de servidores, tem também comissão externa. Então, no fomento direto, né, quando você tem esses editais públicos de concurso, por exemplo, que é uma das modalidades que se usa, você tem critérios objetivos para poder avaliar e aquelas produtoras podem vencer ou não aquele edital e conseguir acesso àquela verba a título de fomento direto. Uma outra forma também, que tem lá, que eles chamam de suporte automático, é pela pontuação das produtoras e pelas entregas. Então, você tem uma produtora, aquela produtora ela sempre entrega, faz a prestação de contas certinho, não tem nenhuma pendência com a agência. Tem regularidade fiscal, aposto que tem que ter certidão negativa. Tem, fundamental, tem que ter. Fundamental. Tem que ter. Isso de aí. lei, né? Isso. Tem que ter regularidade fiscal, senão não começa nem a conversa. E então, assim, a partir disso, ela consegue, pela pontuação, ela consegue emplacar também os projetos dela. E, normalmente, essas produtoras que são maiores, tem lá os níveis também, né? Tem uma instrução normativa que fala da classificação de nível, e as produtoras que entregam mais, elas têm uma pontuação mais alta, e elas podem captar mais dinheiro, mais recurso. Então, uma de nível mais alto, por exemplo, ela pode captar até 100 milhões de reais. E uma de nível baixo, por exemplo, pode captar 1 milhão, 100 mil. Então, depende lá dos termos da instrução normativa. Então, assim, essas produtoras que têm uma pontuação mais alta e já conseguem fazer, entregar e realizar os projetos, eles normalmente se juntam com artistas grandes porque é interesse deles que a obra faça sucesso. Porque essa verba, na verdade, que você está pegando pública, né, ela é para custear aquele projeto. Você apresenta o orçamento, depois você presta contas, e aí a gente fala, né, da cultura dela gerar esse círculo virtuoso, porque a partir do momento que entra essa verba na cultura, você imediatamente cria emprego, você paga tributo, tá? Você contrata serviço, você movimenta a economia de uma região. Às vezes você vai gravar num lugar que não tem muito movimento, né, lá no interior da região norte do Brasil e tal, e aí você é um atrativo para aquela região. Não, o audiovisual é um tremendo gerador de emprego. Exato. Tremendo. Aquelas gravações do sertão nordestino, né? Você movimenta a cidade inteira para... Sim, rede hoteleira, todo mundo se beneficia direto e indiretamente ali. Isso é interessante, Rogério, porque às vezes a gente tem uma mentalidade, principalmente no Brasil, de que a gente está dando dinheiro, né? Que é lei Rouanet, ao invés de falar que é lei Rouanet. Então isso é muito comum. Só que no mundo inteiro, essa atividade, ela tem um fomento público, porque você, para cada real investido, né, já tem vários estudos nesse sentido, você consegue de retorno, com emprego, geração de renda, pagamento de tributo, muito mais do que isso, né? Então você consegue circular a economia, por isso que se chama investimento e não se chama doação. E o fundo setorial, eu estou falando eu estou cedido para outro órgão, mas a Ancine, né, ela tem procurado cada vez mais trabalhar melhor essa ideia de que quando você pega, né, uma verba do fundo setorial para investir num filme, num projeto, numa série, o lucro que essa obra tem, um percentual, ele retorna para o fundo, porque o fundo setorial está investindo, então ele... Deixa eu te perguntar, se era a fundo perdido ou uma parcela da receita que é gerada por esse audiovisual seria retornado? Ele tem uma lógica de fundo perdido, porque não é uma obrigatoriedade que a pessoa pague tudo aquilo que ela pegou, né? Ela pegou um dinheiro X para fazer aquele projeto, ela entregou o projeto, está feito. Mas se aquele projeto tem um êxito, se a minha memória não falha, o primeiro filme do Tropa de Elite, o segundo não, mas o primeiro teve incentivo da Ancine. Tá? E foi um super sucesso. Então tem vários, assim, eu acho também, estou falando aqui, de Pernas pro Ar também, acho que teve... vários tem, aqueles do Hassum. O Leandro Hassum, todos quase têm Ancine no final. Então, esses filmes que têm uma grande bilheteria, você tem um retorno para o poder público.